Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça que fica bem no centro de Os Lusíadas. De um lado você tem ali um relato do século XVI sobre viagens históricas, descobrimentos, uma coisa que sequer é real. E do outro, a história está assim lotada de deuses da mitologia greco-romana. Vênus protegendo os portugueses, Baco conspirando contra eles. Qual é a dessa mistura? Parece que não combina, né? É isso que a gente vai tentar entender hoje, mergulhando na estratégia do Luís de Camões ao fazer essa fusão. E é justamente essa tensão, sabe? É isso que torna a obra tão genial. Porque não é um erro, não é acidental. É o motor da narrativa. Pensa bem, em vários momentos o Camões fala com orgulho que a história dele é melhor que a dos poetas antigos, tipo Homero. Porque ele, Camões, viu o que ele está contando. Ele critica os outros por narrarem o que não conheceram. É o triunfo da experiência, né? E aí, algumas páginas depois, a gente está numa reunião no Olimpo, ou vendo um titã gigante inventado, Adamastor, sair da água na África. É esse choque entre o eu vi e os deuses disseram, que é fascinante. Ok, vamos lá. A primeira explicação, talvez a mais na cara, né? Seria Camões usando mitologia como uma espécie de selo de qualidade. Tipo, ao trazer o Olimpo para a história, ele estaria dizendo: olha, minha obra está na mesma tradição de Homero e Virgílio, para dar um peso, uma credencial literária. Mas, assim, dito dessa forma, sou um pouco superficial, um enfeite. Sim, essa busca por uma linhagem literária é, sem dúvida, parte da resposta. Ele está se colocando no mesmo patamar da Guerra de Troia. Mas se a gente parar por aí, a gente perde a camada mais profunda. Não dá para esquecer um detalhe da vida dele. Camões passou quase 20 anos no Oriente. Ele não era um poeta de gabinete. E, naquela época, para um europeu do século XVI, qual era a principal ferramenta mental para entender as religiões politeístas que eles encontravam na Índia, por exemplo? O próprio passado pagão deles. Eles olhavam para uma divindade indiana e pensavam: isso me lembra algo nosso, talvez Baco. Uma tentativa de traduzir o desconhecido para uma língua que eles já conheciam, uma tradução cultural. Exatamente, uma ferramenta de tradução cultural. E aqui vem o ponto que eu acho fascinante. Essa intuição não era só projeção. Séculos depois, a linguística provou que existe uma conexão real. A família indo-europeia que liga o sânscrito ao latim, ao grego, e que os panteões de deuses têm semelhanças. É quase profético, não é? Camões, sem a ciência, intui uma irmandade cultural antiga ali. Mas essa ferramenta não é um pouco redutora? Quer dizer, ao chamar os deuses indianos de versões de Baco, eles não apagavam o significado original daquelas culturas? Com certeza, é uma faca de dois gumes. Por um lado, cria um ponto de contato. Por outro, é uma apropriação que simplifica, sim. Mas para o poeta Camões, essa conexão era ouro puro. E ele usa isso de uma forma brilhante com o Baco, que é o grande vilão dos portugueses no poema. Tem um detalhe sobre Baco que a gente esquece. Na própria mitologia grega, ele é um deus oriental. Ele vem da Ásia para a Grécia. Ele é um estrangeiro, um deus importado. Nossa, isso é incrível. Então Camões está pegando um detalhe dos próprios gregos para justificar a presença e a oposição de Baco no Oriente. Ele está usando a mitologia contra ela mesma para dar uma lógica interna para a história. Baco se opõe aos portugueses porque eles estão invadindo o território dele. Precisamente. Ele não está só jogando os deuses ali de forma aleatória. Ele escolhe os deuses e os mitos que servem perfeitamente à narrativa. Baco não é um vilão genérico. Ele é o deus do Oriente defendendo o seu domínio. Isso dá uma profundidade geopolítica ao conflito que é impressionante. Isso muda tudo. Porque aí ele não está mais só homenageando, ele está desafiando os antigos, dizendo: o mundo que eu vi é mais complexo que o de vocês, e eu posso usar as ferramentas de vocês para provar. É aí que o negócio começa a ficar bom de verdade, né? Ele não está só copiando, está atualizando o sistema. Exatamente. Ele está injetando uma sensibilidade moderna e, o que é mais paradoxal, um realismo brutal dentro da fantasia. O exemplo máximo disso é a criação mais original do poema, o gigante Adamastor.
A figura é claramente inspirada no Ciclope Polifemo da Odisseia, sabe? Aquele gigante de um olho só que Odisseu precisa cegar para escapar. Camões pega esse modelo e dá um upgrade completo. E como ele faz isso? Qual é a grande virada na abordagem? Começa de um jeito quase bizarro. No mito que Camões inventa, Adamastor se apaixona por uma ninfa do mar, a Tétis, e tenta violentá-la. A mãe da ninfa a alerta, mas a resposta de Tétis é algo que você jamais encontraria num mito antigo. Ela diz que não está preocupada porque o gigante é tão grande que de jeito nenhum pode me estuprar. Peraí, como assim? Que resposta é chocante e, ao mesmo tempo, quase cômico. É uma lógica de física, de escala. É o mundo real invadindo um espaço que deveria ser só simbólico. É um banho de água fria, de realismo no meio da fantasia. Exato. É o mundo moderno, com sua lógica pragmática, se infiltrando no mito. Mas esse realismo não fica só no cômico. Ele se torna sombrio quando a gente compara as maldições. Lembra do Polifemo? Depois de ser cegado, ele amaldiçoa Odisseu. Pede que ele demore a voltar para casa, perca os companheiros. É uma maldição terrível, mas é pessoal. É sobre o sofrimento do herói. Faz sentido. A vingança é pessoal. O foco é todo no Odisseu. Já do Adamastor, pelo que eu me lembro, soa quase como uma crítica ao custo da expansão do Império, não só ao herói. Exatamente essa a diferença crucial. A maldição do Adamastor não é sobre o Vasco da Gama. O gigante diz que Gama vai voltar para casa e ser famoso. A praga é lançada sobre os sucessores dele. E aqui o texto fica assustadoramente preciso. Adamastor prevê com detalhes desastres navais que de fato aconteceram e que foram documentados antes de Camões escrever o poema. Ele fala de naufrágios específicos, de famílias de nobres morrendo de fome na costa da África depois de naufragar. Então ele está colocando notícias trágicas da sua própria época na boca de um monstro. Ele transforma um noticiário em profecia. E isso é de arrepiar, honestamente. Imagina ser um leitor da época, sabendo que aquelas tragédias aconteceram, e ler um monstro mitológico prevendo tudo. A fronteira entre ficção e realidade simplesmente desaparece. É um realismo cruel, documental. Espera um pouco. Se a gente conectar isso com a geografia da época, a coisa fica ainda mais ousada. Nos mapas do século XVI, tinha literalmente uma linha na África, e abaixo dela uma inscrição em latim. Além daqui, os antigos não sabiam. O grande geógrafo Ptolomeu não conhecia o sul da África. O mundo conhecido deles terminava ali. Exato. O que nos leva a uma conclusão, assim, impressionante. Se os geógrafos não conheciam, os poetas como Homero também não podiam conhecer. Eles não podiam ter imaginado um titã vivendo lá. Então, nossa, Camões não está recontando um mito. Ele está inventando um mito completamente novo para um lugar que nem existia no mapa dos clássicos. Essa é a jogada de mestre. É de uma audácia intelectual incrível. Para Homero, escrever sobre o sul da África seria a ficção científica. Era um território narrativo em branco. E o que Camões faz? Ele preenche esse vazio com um mito. E um mito que nasce de algo real. Como assim, real? Adamastor é a personificação de um marco geográfico real. A montanha da Mesa na África do Sul. Os navegadores viam aquela montanha muitas vezes coberta por uma nuvem densa e viam um gigante. As tempestades terríveis que se formavam ali era a fúria desse guardião. Então a experiência real dos marinheiros está dando origem a uma nova mitologia. O presente está criando um novo passado. Uau! Ele não está mais usando a antiguidade para explicar o presente. Ele está usando o presente para descobrir e criar uma nova antiguidade. E tem mais uma camada, que é a cereza do bolo. Quando Adamastor profetiza as desgraças, o texto em português usa uma palavra grega específica, hamnousia. Esse é um outro nome para Nêmesis, a deusa grega da retribuição. A deusa que pune o orgulho excessivo, a arrogância, a híbris. Ah, então a maldição não é só fúria. É uma sentença moral. O Império Português
No auge da sua arrogância, da sua híbris, está sendo avisado que vai ter um preço a pagar. Que ironia! Ele está usando a ética pagã dos gregos para fazer uma crítica cristã à soberba do seu próprio império. Perfeito. A maldição de Adamastor não é acaso. É uma punição justificada dentro do sistema de valores clássico. A mensagem é clara. Vocês podem ter conquistado os mares, mas as leis morais do universo ainda se aplicam. O orgulho precede a queda. Fica claro, então, que o que parecia ser só um enfeite literário é, na verdade, uma ferramenta filosófica, política, de uma sofisticação impressionante. Camões usa o antigo para dar sentido ao novo, mas ele também usa as descobertas e as tragédias do novo para expandir e até criticar o mundo antigo. Exatamente. Essa fusão de mito e realidade não era um olhar nostálgico. Era uma estratégia para processar um presente que se expandia numa velocidade absurda. Os Lusíadas é o registro de como uma cultura tenta lidar com o choque do novo, com a quebra de todos os mapas conhecidos. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, eu acho. A estratégia de Camões foi usar a mitologia clássica, o grande sistema de metáforas do seu tempo, para mapear o desconhecido. O que nos leva a pensar: de que forma hoje nós usamos as nossas próprias mitologias? Quais são as velhas histórias, as metáforas que a gente herda, talvez da ciência, do cinema, que nós usamos para tentar entender os territórios desconhecidos do nosso tempo, seja a inteligência artificial ou as complexas dinâmicas sociais? No fundo, a questão do Camões ainda é a nossa. Como a gente conta a história de um mundo que não para de se revelar maior e mais estranho do que a gente imaginava?